Olá, nós estamos aqui dos estúdios do CEPAC Paulinas para aprofundar o tema do Dia Mundial das Comunicações deste ano. Eu sou a irmã Helena Coraza e nós estamos aqui em nome das irmãs paulinas que têm este carisma da evangelização pela comunicação e que contribuem muito para o pensamento da comunicação na igreja. Seja bem-vinda a este momento de reflexão que vamos fazer sobre o Dia Mundial das Comunicações. Olá, eu sou a irmã Joana Puntel, também das Irmãs Paulinas, muito contente de poder contribuir para o desenvolvimento da reflexão sobre o Dia Mundial das Comunicações deste ano. Então, são 54 anos que a Igreja celebra o Dia Mundial das Comunicações, sempre no domingo da Ascensão do Senhor. E é sempre bom lembrar como é que surgiu esse Dia Mundial das Comunicações. A origem. Aliás, vamos dizer um pouquinho assim, nesta live, nós vamos no primeiro momento falar com vocês, né? Vocês estão entrando, participando. Então, nós vamos falar da origem do Dia Mundial, da carta do Papa, e mais no final nós vamos abrir, então, para responder a perguntas que vocês queiram fazer, enfim, para a interação. E estamos muito felizes de poder estar aqui com você hoje. Então, como você sabe, o Dia Mundial das Comunicações foi recomendado no decreto Intermirífica, Entre as Coisas Maravilhosas, que foi aprovado no dia 4 de dezembro de 1963, e é muito interessante porque esse decreto, ele é um marco na comunicação da Igreja. O Papa Paulo VI fala assim na apresentação: a Igreja com esse decreto manifesta sua capacidade de unir a vida interior à exterior, a contemplação à ação, a oração ao apostolado. Os meios de comunicação social são já inseridos como meio e documento no exercício do ministério pastoral e da missão católica no mundo. Então, é esse momento em que a Igreja oficializa a sua acolhida aos meios de comunicação. Aí você vai dizer, nossa, mas tão pouco tempo, só 50 e poucos anos. Por exemplo, nós, Irmãs Paulinas, fomos fundadas em 1915 e o fundador trabalhou mais de 40 anos, claro, com a aprovação da Igreja, mas não era uma aprovação para todo mundo do jeito que nós entendemos hoje, que nós fazemos de fato evangelização e apostolado pela comunicação, pelos meios de comunicação, e aqui está o reconhecimento. Então, o Dia Mundial, ele está no número 18. Eu até vou ler a linguagem, você vai dizer, é um pouquinho arcaica, mas é uma linguagem interessante. Para reforçar o variado apostolado da Igreja por intermédio dos meios de comunicação social, celebre-se anualmente nas dioceses do mundo inteiro um dia dedicado a ensinar os fiéis seus deveres no que diz respeito aos meios de comunicação e se orar pela causa e recolher fundos para as iniciativas da Igreja nesse setor, segundo as necessidades do mundo católico. Então, nós encontramos aqui, neste objetivo do Dia Mundial das Comunicações, 3 objetivos. Primeiro, a Igreja quer ensinar, refletir. Então, a cada ano nós recebemos uma mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações. E a celebração começou em 1967 com o Papa Paulo VI. O primeiro Dia Mundial, então, teve como tema, a primeira mensagem, os meios de comunicação a serviço da comunidade humana. Percebe que é uma linguagem, uma mentalidade aberta de diálogo da Igreja com o mundo. Este livro que você está vendo aí na sua frente, Os Papas da Comunicação, é um livro que a irmã Joana Puntel e eu publicamos para o Dia Mundial das Comunicações do ano passado, onde nós refletimos, trabalhamos a partir das
de todas as mensagens de Paulo VI, de 67 a 2019. Portanto, 53 mensagens que passam pelo Papa Paulo VI, uma passagem breve pelo Papa João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e o Papa Francisco. Então, este ano nós temos a mensagem para que possas contar e fixar na memória, que vem de Êxodo 2, a vida se faz história. Só puxa um pouquinho o livro para trás. Oi, o livro? Isso. Vamos puxar o livro aqui. Isso. Então, a primeira finalidade é refletir sobre o Dia Mundial das Comunicações. E é muito amplo o pensamento da igreja, muito atual. A gente convida você a pesquisar, a ler, se quiser, mesmo se aprofundar, lendo este livro. E o segundo rezar pela causa, rezar pelas comunicações, pelos comunicadores, não só para a comunicação da igreja, mas por todos os profissionais de comunicação, quantas pessoas que não fazem bom uso dos meios de comunicação. Então, o Dia Mundial é para a oração. No final, nós vamos dar dicas também de como celebrar. Depois, recolher fundos para as iniciativas da igreja nesse setor. Então, justamente, doações, captação de recursos, a doação em geral, as ofertas desse dia, elas são dedicadas ao Dia Mundial das Comunicações. Então, a cada ano, a mensagem do Papa chega para nós, o tema da mensagem em setembro, e depois, no dia 24 de janeiro, dia de São Francisco de Sales, que é padroeiro dos jornalistas, então nós recebemos, em geral, a mensagem completa sobre a temática. E a partir daí a gente vai trabalhando. Nós temos inúmeras iniciativas, essa é uma de aprofundar o tema do Dia Mundial, temos tantas outras iniciativas para celebrar este Dia das Comunicações. A irmã Joana agora entra mais na mensagem propriamente dita. Então, para todos os anos tem uma mensagem com um tema específico, e o que a gente vem percebendo é uma progressividade da igreja no seu diálogo com a sociedade. Temas candentes que existem na sociedade, o Papa faz a ligação faz o link, digamos assim, com aqueles temas que a nossa cotidianidade está vivendo, e por isso a reflexão se torna vital. E para este ano, a mensagem, então, do Papa é: para que possas contar e fixar na memória. É extraída essa frase do livro do Êxodo. A vida faz-se história. E é muito interessante a gente observar o mote. Quer dizer, é aquela primeira frase que dá o tom, a tonalidade de todo o desenvolvimento de uma obra. E sempre nas mensagens dos pontífices para o Dia Mundial das Comunicações, se inicia com uma frase bíblica. Então, o ano passado, por exemplo, que o Papa falou sobre as redes sociais e comunidades humanas, qual foi a mensagem bíblica? De onde se extraiu? Da carta de São Paulo aos Efésios. Somos membros uns dos outros. Então, é muito importante a gente perceber sempre o que dá a tonalidade no desenvolvimento do texto. E percebendo esta mensagem deste ano, e aprofundando um pouco mais, nós vamos perceber que ela tem um teor antropológico, bíblico, sociológico até, e comunicacional, sem dúvida nenhuma. Então, leva-nos a uma profundidade que a gente percebe que não significa simplesmente um texto que a gente assimila, digamos assim, racionalmente. Mas ele leva para a cotidianidade das pessoas. E por isso o texto é prazeroso e encanta. Encanta porque tem um encadeamento nos diversos enfoques, pontos que o Papa desenvolve, né? E ele então começa justamente com essa questão que a vida se faz história.
E no início ele diz: desejo dedicar a mensagem deste ano ao tema da narração, pois, para não nos perdermos, penso que precisamos respirar a verdade das histórias. Então, a narração. Hoje está se falando muito em narrativas. Elas sempre existiram, mas parece que está sendo objeto de estudo cada vez mais hoje. O que é uma narrativa? É como você conta a história. Em palavras simples, é o contar a história. Talvez a gente pense que contar a história é simplesmente quando passa o álbum contando a história de noite para as crianças, etc. Não, tudo que nós fazemos e que nós falamos, seja na linguagem fílmica, seja no texto escrito, agora com a internet, etc., sempre é um contar a história. Só que o Papa, do início, nessa parte introdutória, ele vai dizer a importância e a qualidade das histórias. Então, na estrutura, nós vamos perceber na estrutura do texto como que o Papa parte dessa parte antropológica, né, dizendo que a qualidade das histórias, elas devem levar em consideração o ser humano. O ser humano que vai tecendo histórias. De fato, aqui o intertítulo é Tecer Histórias. E ele vai dizer que o homem é um ente narrador. Parece simples essa frase, né? Mas ele diz que desde pequeno nós temos fome de histórias. E que muitas vezes nós decidimos aquilo que é justo ou errado, com base nos personagens que nós percebemos numa história. A gente lê um livro, a gente às vezes quer até imitar, aquele foi um herói, aquele foi algo que calou dentro de mim. Assim, quando eu assisto um filme também, e essas coisas são o contar, a qualidade do contar a história, que o Papa vai dizer assim, o tear onde a gente tece as histórias. E aí é muito interessante como ele diz assim, o homem não só é o único ser que precisa de vestuário para cobrir a própria vulnerabilidade, mas também o único que tem necessidade de narrar a si mesmo, de narrar-se a si mesmo. Então, essa qualidade das histórias quer dizer o ser humano que conta a história. Quais são as histórias que nós contamos? Então, revestir-se de histórias para guardar a própria vida, a memória. Então, como nós pensamos muitas vezes assim, era uma vez, as histórias sempre começavam assim, né? Mas a gente precisa alargar um pouco esse conceito que não é só aquela história escrita, é tudo aquilo que o ser humano vai fazendo, vai falando, então ele vai tecendo, quer para os tecidos, quer para os textos, a sua história. E aí, daquilo que nós vivemos no contexto hoje, a gente pode perceber a necessidade que o ser humano tem, não só de expressar-se, de contar a história, mas a qualidade da história. O que você vive, o que você lembra, o que você faz memória, né? E aí, então, nós pensamos quantas vezes, vendo um filme ou escutando na internet, agora com a questão digital, quais são as histórias que a gente percebe? Não é assim que tem, às vezes, início, desenvolvimento e fim. Pode ser salteado também, né? Mas o que acontece? Acontece que aí está uma vida que se manifesta. E nós estamos bastante preocupados, porque como é que a vida está se manifestando hoje? Não é? Então o Papa passa para um segundo momento onde ele diz, o homem é um ente narrador, mas nem todas as histórias são boas. Eu acenei ali que a qualidade das histórias, quer dizer, a qualidade do ser humano que se manifesta. E aí, então,
ele faz novamente ele usa da metáfora da serpente, né? Lá no livro do Gênesis, que é mentirosa, que ela engana, para dizer assim, olha, aí então as histórias não são boas. Por quê? Nós podemos construir o tecido, o tear, os fios, podemos construir como podemos destruir também. E então ele faz também um gancho muito interessante para muitas vezes a gente atingir os fins, o fim do comércio, o fim do consumo, o fim às vezes somos... Quantas histórias nos narcotizam, convencendo-nos de que para ser felizes nós precisamos continuamente ter, possuir, consumir. Então, essas histórias têm conteúdo, a gente costuma dizer conteúdo, todas têm conteúdo, mas qual é a qualidade desses conteúdos? E aí ele vai dizer também assim, que frequentemente nos teares da comunicação, em vez de narrações construtivas, o que nós muitas vezes encontramos? Encontramos tantas coisas boas, mas também histórias devastadoras e provocatórias, que não criam uma unidade. E aqui então vem o chamado forte para nós, ligando com comunicação mais diretamente, né? Quais são as histórias que nós produzimos? E quando se misturam informações não verificadas, quando se repetem discursos banais e falsamente persuasivos, vamos pensando nas redes sociais, por exemplo, né? Percutem com proclamações de ódio. Nesse sentido está-se não a tecer a história humana, mas a despojar o homem da sua dignidade. Olha como é profundo isso e como é oportuno nos dias de hoje, não é? Mas enquanto as histórias utilizadas para proveito próprio ou ao serviço do poder têm uma vida curta, uma história boa, ela é capaz de transpor os confins do espaço e do tempo. Não é mesmo que nós lembramos o que os nossos pais nos ensinaram, contaram? E assim o Papa então faz uma questão, além de chamar a atenção, quer dizer, de pedir que a gente tenha o discernimento para descobrirmos os tipos de histórias que nós estamos vendo e que nós estamos construindo. Ele vai dizer, então, onde que nós encontramos, por exemplo, né, a tautologia, desculpe, a história das histórias. Então, ele vai dizer, a Sagrada Escritura é uma história das histórias. História com H maiúsculo. Né? E ele, então, começa a dizer, Deus, né, ao criar, ele pronuncia a sua palavra e as coisas existem. Então, Deus Criador, que conta a história através das palavras, não é? E nós somos, então, geradores também de histórias. E aí ele faz a menção a um salmo muito bonito, que é o 139, que vocês podem ver depois, que diz assim, tu modelaste as entranhas do meu ser e teceste-me no seio da minha mãe. Dou-te graças por me teres feito uma maravilha estupenda. Quando os meus ossos estavam a ser formados e eu, em segredo, me desenvolvia, recamado nas profundezas da terra, nada disso te era oculto. Então o Papa vai falar da ternura e da beleza que somos. Porque Deus nos teceu. Então nós temos que nos valorizar, mas não com esse valor do mundo, com essa beleza que nós somos, porque nós somos tecidos por Deus. E nesse sentido, então, da Bíblia, é muito grande a história de amor de Deus para com o ser humano, né? E para com toda a humanidade. E aí ele começa também, quando ele se manifesta ao povo, dizendo assim, que fez aliança com Abraão, né? Depois Isaac, Jacó,
depois retirando o povo escravizado do Egito, então pelo deserto, Moisés, ele vai acompanhando. Então, onde é que nós vemos toda essa história? É lá no livro do Êxodo. Por isso que diz assim, para que possas contar e fixar na memória. Então, é um encadeamento grandíssimo e nós vamos encontrar esse amor de Deus nesta história. E é muito... O Deus da vida comunica-se narrando a vida. Que nós vamos ver, então, na Sagrada Escritura, essa história das histórias, é Deus acompanhando e o povo fazendo memória. Se a gente presta atenção quando lê a Sagrada Escritura, sempre começa relembrando a aliança, né, que Deus fez com Abraão, etc. e tal, e aí vem. E isso é muito importante, a gente diz, o fio da história, né? Muitas vezes usamos palavras simples para dizer. E depois, então, olha, o próprio Jesus, ele falava de Deus não com discursos abstratos, mas com as parábolas, que são o quê? Breves narrativas. Falamos de narrativas no início. São breves narrativas onde nós vamos encontrar o quê? A vida de Jesus, que alimenta a nossa vida cotidiana, as nossas histórias. Então, qual é a profundidade ou então a raiz das nossas histórias, né? E aí os evangelhos, não por acaso, eles são o quê? Narrações. Veja, então, essa questão antropológica, bíblica e sociológica, porque ele, né, fala da comunicação hoje. Quantas vezes nós estamos nos deixando levar pelo consumismo, por aquilo que o mundo material oferece. Mas qual é a identidade humana mesmo, não é? Então, aqui, o Evangelho de João, por exemplo, diz-nos que o narrador por excelência, o verbo, a palavra, fez-se narração. Fez-se narração, fez-se vida. O Filho unigênito, que é Deus e está no seio do Pai, foi ele quem o contou. Narrou, contou. E aí o Papa mesmo diz, usei o termo contou, porque o original, em grego, tanto se pode traduzir revelou como contar, como contou. Deus teceu-se pessoalmente com a nossa humanidade, dando-nos assim uma nova maneira de tecer as nossas histórias. Então, fazendo o link dessa questão, assim, o narrador, a pessoa humana, que é o narrador, a qualidade dessa narração das histórias, se são boas, se não são boas, a comunicação que tem que ver com isso, depois a história das histórias, então ali retirando da Sagrada Escritura, mas daí vem o convite para nós. Essa história ficou lá na Sagrada Escritura? Não, ela é uma história que se renova. Esse é o título, o intertítulo que o Papa usa. Uma história que se renova. Então agora a irmã Helena desenvolve essa parte para nós. Então, essa história que se renova, ele diz que não existem histórias insignificantes, pequenas. A gente fala, mas é uma coisinha, sabe, tão simples. São Paulo mesmo diz, vocês são a carta. Então, há uma história, mesmo na cultura da humanidade, histórias assim, a gente fala os clássicos, né? Mas, e nessa história, eu queria, assim, pegar um pouco, a história tem sempre um narrador que é observador, né? Então, esse narrador, a Joana já fez todo um percurso da narrativa bíblica, da narrativa que o Papa cita, História de uma Alma de Santa Teresinha, o Relato do Peregrino Russo, histórias dos irmãos Karamazovs e tantas histórias da humanidade, as histórias bíblicas que já foram mencionadas. Então, nessas histórias, a gente às vezes fala, mas eu não sei contar histórias,
Eu mesma muitas vezes falei, eu perdi, acho que um pouco a coisa de contar história, é que a gente não se dá conta de quanto a gente conta histórias. E refletindo sobre esse texto, eu fiquei pensando, se o narrador, por exemplo, todo narrador, ele é um observador, então ele precisa ter um distanciamento para perceber o que está acontecendo ao seu redor e em si mesmo. E aqui eu quero citar o Walter Benjamin, que ele tem um texto sobre o narrador, onde ele fala do distanciamento e do ângulo que o narrador precisa ter para poder contar as histórias. Então você se posiciona aqui, a irmã Gisele posicionou a câmera, nós estamos posicionadas aqui para um ângulo razoável, agradável, mas você sabe que no cinema, se você quer, você faz uma vista, um geral, você faz um plano americano, você faz você faz um close, se você quer mostrar as emoções. Então, todo narrador, ele tem um distanciamento e eu diria tem que ter uma presença de espírito enorme para perceber as histórias que acontecem ao nosso redor. Imagina nas nossas ruas nesses dias, nas pessoas, no rosto das pessoas. Então são experiências do cotidiano que nos impõem uma certa distância desse ângulo de observação. É uma experiência de que a arte de narrar histórias está em vias de extinção, diz o autor. É um pouco a sensação que a gente tem. Mas a gente conta histórias? Toda a narrativa que a irmã Joana fez da mensagem do Papa mostra o quanto a vida é cheia de histórias, quanto nós ouvimos histórias e quanto nós contamos histórias. Na comunicação, no rádio, na televisão, nos textos, no cinema, toda a narrativa de quem produz comunicação, nós estamos contando histórias da pastoral da comunicação, estamos contando o que nós vimos, o que ouvimos, como diz São João, o que as nossas mãos tocaram. É disso que a gente vai contando, mas é preciso naturalmente ter essa percepção. As histórias o autor diz, as histórias são cada vez mais raras, pessoas que sabem narrar devidamente. Acho que o Papa leu isso aqui antes de fazer a mensagem dele. E quando se pede para contar, o embaraço se revela certa dificuldade de intercambiar experiências. Ações de experiências estão em baixa. E aqui abro aspas. Da noite para o dia, não somente a imagem do mundo exterior, mas também do mundo ético, sofreram transformações que antes não julgávamos possível. Esse texto é de 1940, parece os nossos dias, né? Nunca imaginaríamos ver tanta falta de ética nas histórias que nós estamos vendo neste mundo, né? E muitas pessoas dizem, nunca imaginei de viver este mundo que estou vivendo hoje. Temos a ideia também do narrador como alguém muito longe, aquelas histórias de além-mar, as histórias de viajantes. A gente fala assim, tal pessoa conta tanta história, né? Mas o Papa Francisco diz na sua mensagem, em cada grande história entra em jogo a nossa história. Ao mesmo tempo que lemos as Escrituras, a história dos santos, outros textos de pessoas que souberam, né? Outro texto que souberam ler a alma do homem e trazer à luz a sua beleza, o Espírito Santo fica livre para escrever no nosso coração, renovando em nossa memória, renovando em nós a memória daquilo que nós somos aos olhos de Deus. Então, da história exterior, o Papa vem trazendo para a história interior. Quando fazemos memória do amor que nos criou e que nos salva a cada momento, quando colocamos amor nas nossas histórias diárias, quando nós tecemos de misericórdia as tramas do dia a dia, todas essas histórias de fome, de doação, tantas histórias de pessoas doentes, de pessoas que se curam. Quando nós enchemos de amor, neste momento estamos
mudando a página. Já ficamos, e ele menciona, nós ficamos todos amarrados, atados, quando nós desamarramos, quando nós nos abrimos ao outro. Abrimos-nos à história do narrador com letra maiúscula. Quem é o narrador com letra maiúscula? O próprio Deus que narra a nossa história. Nunca é inútil narrar a nossa história para Deus. Eu achei tão bonito isso aqui, contar a nossa história para Deus. Às vezes se fala assim, não tive nada de novo hoje. Conta para Deus, conta para Jesus, conta o que você viveu hoje. Então ele fala, narrarmos-nos, contar a nossa história. Então o Senhor, contar a nossa história ao Senhor é entrar no seu olhar de amor compassivo por nós e pelos outros. E com ele nós podemos romper o tecido da vida, recompor o tecido da vida, não romper, recompor, costurando os rasgões. A gente quase não costura mais roupa hoje, a gente descarta, a gente joga fora. Mas eu lembro muito da minha mãe que costurava, que remendava. E eu hoje remendo ainda bastante coisa. Mas tem gente que acha que remendar, veja só a ideia do tecer. Não é só do tecido, mas do costurar mesmo, né? Então, com o olhar de Deus, nós chegamos aos irmãos. Com o olhar do narrador, com letra maiúscula sempre, o único que tem o ponto de vista final, nós nos aproximamos depois dos nossos irmãos e irmãs que se tornam protagonistas. Outro dia eu vi um autor dizendo, não fique na plateia, vá para o palco. Ou seja, seja sujeito da sua própria história. Então, quando nós nos abrimos para Deus, nós também automaticamente nos abrimos para os irmãos. E ele chama a atenção assim para nós não ficarmos na narrativa negativa. Porque quando eu fico só me lamuriando, nunca vi, Joana, nunca vivi esse tempo, que tristeza, não podemos ir para a rua, não podemos ir dar cursos, foram suspensas as nossas agendas, tivemos que suspender os cursos aqui presenciais, tivemos que mudar o módulo de julho. Quando eu fico nessa lamúria, eu fico bloqueando. Então, de fato, aconteceu. Mas aonde está a mão de Deus aí? Eu conto para Deus isso. Ele vai transformando. Quantas pessoas compreendem esse? É um momento difícil, mas é um momento de superação. É um momento de colocar na luz de Deus. Então, esse olhar positivo que desamarra esse ranço, ou às vezes a tendência mesmo. Nós podemos ter tendência do olhar negativo. Então, a gente tem que se perceber para poder mudar um pouquinho o registro. E outra coisa que ele fala que contar a nossa história não é fazer publicidade de si mesmo, não é chamar atenção para si mesmo, mas é fazer memória aos olhos de Deus. Porque, de fato, às vezes, a gente mesmo, é bom observar o que nós vemos na televisão. Outro dia mesmo, uma pessoa disse, quando eu vejo certos programas, eu vejo que parece que a pessoa não quer anunciar Jesus Cristo, mas ela está se anunciando a si mesma. É essa atenção que o Papa chama aqui. Não é eu tenho que ter consciência de não fazer publicidade de mim, mas para que as pessoas, mas é para testemunhar o que o Espírito escreve nos nossos corações. Ou, em outras palavras, é aquilo que a gente fala nas redes sociais. Nós temos que mostrar o que fazemos, não para mostrar a nós mesmos e dizer, olha, mas para testemunhar e pelo testemunho as pessoas possam glorificar o Pai que está nos céus. Então, é muito bonito este pensamento do Papa de nos ajudar a perceber o grande narrador que é Deus, e deixar espaço para que Ele escreva a sua história no meu coração e que Ele me abra para os irmãos e com isso nós possamos anunciá-lo e ser testemunhas. E aí ele invoca a Nossa Senhora e coloca uma oração muito bonita no fim da mensagem, que nós vamos querer até rezar com vocês no final. Mas ele fala justamente que Maria, então, para conseguirmos fazer isso,
Confiemo-nos a uma mulher que teceu a humanidade de Deus no seu seio, como diz o Evangelho. Ela teceu justamente, conjuntamente, tudo o que Deus acontecia. Maria guardava a palavra no seu coração e a palavra se fez carne. E que Nossa Senhora, então, nos ajude a desatar os nós da vida, né? Aí vem a Nossa Senhora desatadora dos nós, essa devoção tão popular, que às vezes a gente pensa, eu pelo menos muitas vezes penso, ai, mais um título de Nossa Senhora. Mas ela vai tecendo, vai ver como Nossa Senhora vem no nosso cotidiano, no dia a dia, né, Joana? Então, não sei se você quer complementar alguma coisa ou se a gente passa para as dicas, né? Complementar, às vezes, algum pensamento da mensagem do Papa. Eu acho que não é tanto complementar, mas enfatizar bem isso que a irmã Helena mesmo, servindo-se da mensagem, diz aqui, né? O Espírito Santo, o amor de Deus, escreve em nós. Esse deixar o espaço para que o Espírito escreva em nós. As palavras de Jesus do Evangelho, quem faz memória, quem move as palavras de Jesus é o Espírito Santo. Então, esse Espírito Santo que nos leva também a deixar que a história fique consistente, que Deus tenha lugar de ser o narrador dentro de nós e por isso nós podemos produzir boas histórias. Naquilo que nós produzimos na comunicação, nas nossas relações diárias, não é? E nunca é essa parte que a irmã frisou bastante, contar a sua história para Deus, né? Nunca é inútil narrar a Deus a nossa história, ainda que permaneça inalterada a crônica dos fatos, mudam o sentido e a perspectiva. Nada é perdido, né? Nada é perdido. Cada dia é novo, né? Isso, contar a história. E aí o Espírito Santo vai inspirando e nós vamos tendo criatividade, inclusive, para produzir boas histórias que constroem a humanidade em tudo que nós fizermos, especialmente na comunicação. Isso. Então, no site do CEPAC, você, paulinascursos.com/CEPAC, nós temos lá muitos artigos de comunicação, tem reflexões sobre as mensagens e tem sugestões de como celebrar o Dia Mundial, que nós queremos também falar um pouco aqui. Você deve ter 1000 ideias, né, de como fazer, mas a gente também vai compartilhar um pouco, né? Então, uma das primeiras coisas que parece óbvia, mas não é tão óbvia assim, é conhecer a mensagem do Papa deste ano, de cada ano. Sabe por quê? Porque então nós vamos ter convicção, vamos ter amor, vamos ter paixão, vamos ter conhecimento e vamos influir nas equipes litúrgicas também, para que no domingo da Ascensão, pelo menos, não é só citem, peça um pouquinho assim. Agora não temos a possibilidade de ser assim presencial, mas você pode também fazer e motivar quem está celebrando, mesmo que seja através do digital, mas que dê uma atenção para isso. Por quê? Porque é a nossa vida que está se misturando aí. Agora, nós só podemos convencer os outros se nós estivermos convencidos dessa necessidade. Exato. Então, conhecendo a mensagem, lendo, você pode ajudar a preparar as liturgias. Por exemplo, a liturgia está todo mundo transmitindo missa, nós estamos celebrando, né? Nós estamos celebrando, então, que as nossas missas sejam missas de comunicação. A própria Pascom Brasil vai fazer uma missa no dia 24, às 3 horas da tarde, que vai ser transmitida. Tem toda uma programação. Compartilhar, então você pode compartilhar essa live, você pode fazer uma programação com o seu grupo, digamos, com os grupos de WhatsApp, de Facebook, localmente também, né? Sim. E que a gente lembre de rezar pelos comunicadores, de fato, né? Na oração dos fiéis, em outros momentos. Isso. Então, rezar a comunicação é muito importante. Alguém pode ficar maravilhado, mas eu vou rezar pelo rádio, coisa, porque pensa a comunicação só como instrumento. Não, rezar a comunicação, os comunicadores, aqueles que produzem tanta coisa bonita, mas também que
muitas vezes falta ética, muitas vezes não contam histórias construtivas, não é? E também assim quem faz programa de rádio, na internet, os blogs, tudo isso, escreva um artigo, mencione essa mensagem, ponha um pouquinho, algumas linhas de reflexão, isso é muito importante. E também, por exemplo, veio assim, como o Papa incentiva muito a contar histórias, por que não contar as histórias e ir publicando localmente? Por exemplo, se eu não escrevo histórias, se eu não sou produtor de conteúdo, às vezes você fica só replicando o que todo mundo disse. Conta a história da tua paróquia, conta a história da Pascom, conta a história da Dona Maria, o que ela está fazendo. Por exemplo, contar as histórias das pastorais. Quanta história nós temos que contar, ou então certos exemplos de vida. Vem aí o Dia das Mães, trazer à tona. A gente pode fazer um cronograma de contar belas histórias de vida, histórias, mas do seu circuito, porque se você põe na rede, vai para o mundo. E nós temos que povoar o continente. Porque, veja só, com a internet você é produtor de conteúdo, todo mundo, não são só jornalistas. Quem está com um Facebook na mão, com um celular na mão, é produtor de conteúdo, também quando compartilha histórias. E um dos cuidados no compartilhamento, né, a gente está falando tanto de fake news, de uma série de coisas, às vezes a gente compartilha inadvertidamente. Quando você desconfia, essa mensagem tem um apelo emocional muito estranho, está só pedindo para eu compartilhar, fazer não sei o quê, desconfie, checa antes de compartilhar, porque compartilhar também é contribuir para divulgar determinadas ideias, né? Por exemplo, tá rodando vídeos aí, às vezes, com críticas à igreja, críticas ao Vaticano II, críticas ao Papa. O que é isso? A comunicação precisa gerar comunhão. Então, se eu sou uma pessoa de comunicação, de comunhão, seja qual pastoral, eu vou só fazer aquilo que gera comunhão. Se eu vejo que tal palavra vai minimizar, vai mexer na fama de alguém, por que eu vou compartilhar, né, Joana? Então, por exemplo, a partir disso que a irmã Helena falou, por exemplo, quais são as histórias da paróquia? Não só a paróquia em si, quais são as histórias das pessoas da paróquia? Eu acho que isso aí mudaria muito o tom da conversa, não só de fofoca, disso, daquilo, mas quer dizer, dá um conteúdo, vai se conhecer, ou vão se conhecer outras pessoas, mas que bonita a história da Dona Maria, não sabia que, olha, quanto tempo que ela estava aqui, quanto bem que ela fez, ela ajudou. Olha, por quê? Porque quando a gente vê uma coisa de boa ação, parece uma raridade. A gente vê o jornalismo, vai lá e pega como coisa original, quando deveria ser a coisa mais comum do mundo, né? As boas ações. Então, a história do bairro. Mas, Gisele, não sei se nós temos aí como interagir, se tem alguma pergunta. Nós estamos indo para o final, nós queremos... Então, aí a criatividade vai nos ajudar muito. Nós queremos também agradecer mais uma vez a sua sintonia. Nós ocupamos esse primeiro tempo para falar e agora nós queremos também mencionar e responder a questões de vocês, tá? Então, por isso que é muito importante nós irmos celebrando, ver as programações que já existem e compartilhando. Tem muitos grupos, as dioceses, as paróquias, fazendo já a sua programação. Então, nós queremos ali... Queremos, então, aqui agradecer a irmã Joelma, a Thelma, Lúcia, que diz que gostou muito de contar as histórias, cuidado de replicar, a Zelma Reis, contar a história, é um discurso maravilhoso. Então, quem quiser pode fazer pergunta. Nós temos aqui o Jonas Pádua, que está na Colômbia, nosso querido aluno. Obrigada pela iniciativa, enriquecimento, irmãs. Um tema maravilhoso, pois somos seres humanos, narrativos e interpretativos. Algumas perguntas: quais os critérios ou práticas podem ter para ponderar... Peraí, vamos lá. Vou voltar aqui à pergunta.
quais critérios ou práticas podemos ter para ponderarmos os conteúdos narrativos que nos são contados cotidianamente, especialmente pelas mídias. Nesse sentido, que habilidades ético-morais o ser humano precisa exercitar para narrar e interpretar uma história. À luz dessa mensagem do nosso querido Papa Francisco, que paralelo pode-se fazer com o dito popular: cada conto aumenta um ponto. Muito obrigada pela sua questão, Jonas, e que Deus te abençoe aí em sua missão na Colômbia. Irmã Joana, pode ir. Olha, Jonas, eu acho que a própria mensagem oferece os critérios, porque essa questão, por exemplo, da ética, quais são os critérios de ética? Enfim, é o senso crítico, aquilo que a gente costuma dizer, o senso crítico, mas a gente não inventa o senso crítico, a gente cultiva dentro de si a partir desse ser humano que é um ente narrador, mas onde é que ele busca a sua inspiração, a sua retidão para distinguir o que é uma história que constrói, por exemplo, uma história que destrói, uma história que é baseada só no vende, no comercial, enfim. Não significa que a publicidade não é boa, mas quando tudo é um exagero, porque depende dos fins para obter o lucro, para esmagar as pessoas, enfim, passa por cima das pessoas e suscita a questão do ódio, naturalmente, que não são histórias que constroem. Então, isso causa até uma espécie de revolta dentro de nós. Porém, se nós não cultivarmos esses princípios, esses critérios bons dentro de nós, a gente não vai saber mais nem distinguir. Vai com a massa, vai com tudo que se diz. E atenção, porque aqui as redes sociais começam a incitar um discurso de ódio, né? Um ódio por quê? Porque eu não estou com as emoções controladas. Então é no futebol, é na política, é na economia, em todo lugar. Imagina, quer dizer, nós estamos com as emoções à flor da pele. Começa com essa questão do ser educar-se a si mesmo segundo os critérios também da psicologia. Isso aí. Então, mais aqui, marcando a presença, os nossos alunos do ITESP, o Juan Tapia, Carlos Alberto Souza, o Frei João Paulo. Aqui, alguém pergunta qual a diferença entre história e história. Olha, o que se tem clássico é que história, com letra maiúscula, seriam histórias verdadeiras. Histórias são fábulas, coisas que eu invento, né? Que linda partilha, irmãs. Muito obrigada, muita alegria ter vocês aqui. Aliás, nossos alunos estão ali acompanhando, porque o Dia Mundial das Comunicações é um tema essencial das nossas aulas, né, de comunicação e igreja e do Dia Mundial das Comunicações. Thelma Lúcia, gostei muito da reflexão. Gostei muito... a Thelma. Gostei muito da reflexão e esclarecimento sobre comunicação. Miyoko Makino, boa noite. Foi ótimo ouvir a explanação sobre a carta do Papa. Olha, nós temos saudações das Filipinas. Olha, muito obrigada. Dos carlistas escalabrinianos, sim, nossos alunos queridos. CRB Nacional, a irmã Patrícia, irmã Helena e irmã Joana, acompanhamos a live, muito importante. Paulinas de Brasília. Então, a irmã Patrícia tem um grupo também, que nós estamos aí juntas, compartilhando, fazendo, então, em cada lugar, Brasília, a Pascom Brasil, a própria Signes Brasil também está fazendo alguma coisa. José Gildásio, olha nosso autor, o padre salesiano. Obrigada, irmã Joana Helena, pela reflexão partilhada. Padre Gildásio, do Piauí, do Piauí, o Gildásio do Piauí. Walter Rocha, Eduardo Oliveira, vossos alunos do primeiro ano do ITESP estão acompanhando, belíssima reflexão. Obrigada, queridos. Fraterno abraço. O Tiago Cosmo, padre. Tiago aqui da Penha, nosso aluno do curso de especialização. Irmãs como Jesus, narrativa viva dos pais aos seres humanos,
pode iluminar e orientar as narrativas de hoje numa sociedade que quer se desvencilhar dele, né? Como Jesus, a narrativa viva do Pai aos homens, pode iluminar, sem dúvida, né? Beba a palavra de Deus. Os evangelhos nos dão, são narrações dos exemplos de Jesus, do comportamento de Jesus e dos critérios que nós devemos ter. Isso aí. A irmã Dilce Xavier, lá de Belo Horizonte, o Cássio Augusto, e viva as nossas histórias, viva, vamos contar histórias. A Maria Bafundo, da Argentina, Olha. Irmã salesiana, que fez o curso aqui conosco também, depois fala do curso de especialização, né? Que possamos, Jesus é o grande narrador do Pai, sem dúvida, que possamos também mostrar essa grande palavra da nossa vida. Obrigada, irmãs. Muito obrigada. Um grande abraço aos nossos irmãos da Argentina. Rosa Lúcia Rodrigues. Obrigada, irmãs. Irmã Helena e Joana, pelo momento de reflexão. Ouvindo vocês, estava pensando neste tempo de pandemia, nossa igreja pode mostrar muito histórias bonitas de amor, de solidariedade. Então, nas nossas transmissões, a gente se preocupa em transmitir orações. Mas por que não transmitir histórias? Pega lá 2, 3 pessoas, contar um pouco o que estamos fazendo aqui no trabalho social. O trabalho social. De novo, a irmã Patrícia, estamos programando a Semana da Comunicação para o fim do mês pela CRB, a Conferência dos Religiosos do Brasil, que articula toda a vida religiosa feminina e masculina. Nós somos uma grande força na comunicação, não nos esqueçamos. Vamos divulgar logo a programação. Abraços a vocês e a todos em comunhão. Estamos juntas, irmã Patrícia. A Zelma Reis, volte sempre. Jesus Castilho, nosso aluno do ITESP. Irmã Joana precisa ir nos visitar no ITESP, assim que passa a pandemia. Gostamos muito de sua partilha. Abraço dos salvatorianos. Olha, muito obrigada, obrigada. Irei sim, quando passa a pandemia. A irmã Silvana Freire, irmã Helena e sua irmã Odila, as irmãs do Rio de Janeiro, nos mandam lembranças. Muito obrigada. Então, dessa forma, nós vamos assim, Daniel, do Verbo Divino, parabéns, irmãs, muito obrigada. Nós vamos aqui fechando o nosso momento aqui de partilha, agradecendo a você que esteve conosco. E nós queremos, então, que você, nós fizemos mais cedo, dia 5, para que a gente tenha 20 dias de trabalho, de programação para o Dia Mundial das Comunicações, sabendo que o Dia Mundial não termina dia 25, a gente vai, né? O Garuma, dos Consolata, olha quanta vida religiosa aqui na comunicação. A palestra foi muito boa, estamos acompanhando vocês, se cuidem. Do primeiro ano de teologia, o Garuna e o Gerard, vamos nos cuidando e vamos fazendo nossas aulas à distância, né? E todos vocês que se uniram a nós vamos terminando, porque o nosso tempo também já vai ao final. E nós queremos fechar com essa oração que o Papa Francisco coloca no final da sua mensagem. Vamos rezar juntas ou vamos rezar juntas? E você nos acompanha, então, pedindo a Nossa Senhora, com o título que você invoca, que ela estenda o seu manto sobre o mundo, sobre o Brasil, sobre as nossas comunidades, sobre todas as pessoas, sobretudo as que estão mais desprotegidas neste momento. Ó Maria, mulher de mãe, vós tecestes no seio a palavra divina, vós narrastes com a vossa vida as magníficas obras de Deus. Ouvi as nossas histórias, guardai-as no vosso coração, e fazei vossas também as histórias que ninguém quer escutar. Ensinai-nos a reconhecer o fio bom que guia a história. Olhai o cúmulo de nós que se emaranhou a nossa vida, paralisando a nossa memória.
pelas vossas mãos delicadas, todos os nós podem ser desatados. Mulher do Espírito, Mãe da confiança, inspirai-nos também a nós. Ajudai-nos a construir histórias de paz, histórias de futuro, e indicai-nos o caminho para percorrermos juntos. Amém. Um grande abraço, muito obrigada por nos acompanhar, vamos ficar em comunhão, né? E você pode nos visitar, nos acompanhar aí pelo site, pelo portal do CEPAC, paulinascursos.com/CEPAC. Em comunhão, muito obrigada. Muito obrigada por ter participado e ter interagido conosco também, porque a interação, a interatividade é a palavra-chave do mundo digital. Vamos fazer sempre mais isto com histórias boas. Boa noite. Obrigada. Obrigada.